Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi Gutierrez, eu sou professor de biologia de vocês e eu vou explicar para vocês um assunto relacionado à biotecnologia, mais especificamente sobre a terapia gênica. Terapia gênica, a gente lembra desse nome mais ou menos como se fosse terapia de psicólogo, né? A gente vai na terapia, a gente vai lá no psicólogo fazer um tratamento, tá bom? A terapia gênica consiste em edições do DNA, do nosso material genético que fica em nossas células. Olha que maluco! E eu vou abordar com vocês uma possível questão aí da bioética, que vocês vão ver que ele pode se tornar um assunto controverso em relação ao conservadorismo e mesmo no âmbito científico entre os cientistas, tá? E aqui eu vou explicar mais ou menos para vocês como que isso acontece. A terapia gênica, ela pode ser usada para combater alguns tipos de doenças genéticas, como por exemplo o câncer e a hemofilia. A diferença dessas duas doenças é que o câncer ele pode ser provocado por múltiplos genes, múltiplas partes do nosso DNA e até mesmo fatores ambientais, tá? Então essas doenças genéticas que podem ser causadas, elas são causadas especificamente por algum defeitinho lá no nosso DNA, tá? Enquanto a hemofilia, ela pode ser causada por apenas um gene só. A hemofilia é uma doença do nosso sangue. Então, essa doença que é causada por apenas um gene, que é apenas uma partinha do nosso DNA, é bem mais fácil de ser tratada com a terapia gênica, tá bom? E essa terapia gênica, como eu acabei de falar para vocês, ela consiste na edição. O que é edição? Separar algumas partes e colocar outras de um trecho do nosso DNA, do nosso material genético. Isso pode ser chamado também de DNA recombinante, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como que acontece esse funcionamento um pouquinho por cima, mas eu acho que vai dar para entender bem. Vamos lá? Pessoal, aqui nós temos 3 partes que eu separei para vocês conseguirem entender melhor, de um exemplo de uma terapia gênica, tá? É uma questão bem simples, só para a gente entender como que o processo funciona. Basicamente, vamos pensar que o DNA-alvo, que é esse primeiro aqui, está dentro do meu corpo. Esse DNA-alvo é o que receberá a terapia gênica, é o DNA que será editado, tá bom? Então, esse DNA está dentro de alguma célula minha e ele será cortado por alguma enzima do nosso corpo, tá bom? A partir disso, existe um DNA doador que é levado para esse sistema a partir de um vetor, tá? Esse vetor eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês o que é. Porém, esse vetor, ele vai levar o DNA doador até o lugar de reparo dessa fita. Então vamos imaginar que parte dessa fita minha poderia estar com defeito ou eu tivesse uma ausência de um gene ali que produzisse alguma coisa útil para mim que eu não tenho mais. Por exemplo, lá na hemofilia que eu comentei com vocês, existe algumas ausências que provocam a hemofilia, tá? Então o DNA doador vai suprir a falta desse gene e eu vou começar a produzir algumas proteínas úteis para mim. Beleza? Fez sentido para vocês? Aí, na última parte, ocorre o genoma editado completo, que forma basicamente uma nova fita, uma fita editada, tá bom? Essa parte vermelhinha, que foi realizada pelo DNA doador, com os auxílios dos vetores, ela será chamada de sequência exógena. O que é exo? É de fora. Então, essa parte exógena do DNA veio até aqui e foi implementada no meu DNA, que é o DNA alvo, tá bom? Vamos lá para outra parte agora? Pessoal, continuando, de onde vem o DNA doador? O DNA doador, ele pode ser de culturas que a gente cria de células somáticas, ou seja, células do nosso corpo. Então é como se fosse um corpo artificial que vai produzir essas células com um material genético bom, que ele tem aquela sequência que pode ajudar outra pessoa, tá bom? E aí, eu comentei com vocês sobre os vetores, certo? Os vetores são os que levam o DNA doador até o nosso DNA, o DNA alvo, tá bom? Daquele que receberá a terapia gênica. Então, esses vetores eles podem ser plasmídios, que é um DNA circular que há em bactérias. Basicamente, a gente coloca à força esses plasmídios dentro da célula. A gente pode usar vetores virais, que, se vocês não sabiam, os vetores virais eles são especialistas em entrar nas células. Muitos lembram também da Covid-19, do SARS-CoV-2, que é esse vírus que ele invadia todo mundo muito facilmente. Então a gente inativa um vírus e utiliza um vetor viral para entrar dentro dessas células. E nisso a gente pode colocar um DNA doador dentro desses vírus e injetar na gente, tá bom? E aí, por último, tem as nanotecnologias, que são pequenas moléculas bem pequenininhas que foram desenvolvidas pelos cientistas para ajudar a gente a carregar o DNA doador até a célula do alvo, tá bom? Vamos lá agora para finalizar com a discussão? Agora, para a gente refletir, depois de tudo que eu falei para vocês, será que
todos poderiam manipular o DNA como quisessem? Essa terapia gênica que eu falei para vocês, pessoal, os cientistas usam, os médicos usam para editar células, partes do DNA que são somáticas. O que é isso? Células do nosso corpo, de uma pessoa que já cresceu. Uma criança de 4 anos, por exemplo, uma criança de 10 anos, um adulto de 25 anos. Então, essas pessoas já têm inúmeras células somáticas. Porém, existe uma controvérsia aí na ciência, principalmente no âmbito acadêmico, que alguns cientistas editam células embrionárias. E o que é isso? É células do embriãozinho, quando ainda está na barriga da mãe. Então, basicamente, a gente conseguiria editar e fazer com que, por exemplo, essa pessoa nascesse mais alto, teoricamente, quando descobrissem essa edição. Entenderam? Então, basicamente, a gente conseguiria escolher como a pessoa seria. Será que seria ético? Ou teria alguma moral incluída nisso? É uma coisa da gente pensar, porque é lógico que a terapia gênica ela pode trazer muitos benefícios para todos, principalmente no âmbito das doenças genéticas causadas por mau funcionamento nos genes, tá bom? Aqui então eu jogo isso para vocês pensarem em casa, para vocês refletirem. Será que todos poderiam manipular o DNA como quisessem? Então pensem sobre isso. Na próxima aula a gente pode discutir sobre isso também. E eu queria deixar para vocês, para a próxima aula, para vocês pesquisarem, pelo menos uma forma de terapia gênica inovadora. Eu passei uma forminha aqui, é basicamente uma edição ali no DNA. Será que tem mais formas de terapia gênica? Então, tragam para a próxima aula que a gente vai discutir, tá bom? Então, pessoal, abraços, obrigado pela aula.